Tem a primeira qualidade que eu gosto num cozido, é ser limpo. Quer dizer, é uma coisa que não é uma amálgama. Tem cada sabor, cada coisa tem o seu sabor. E é muito simples. Se calhar uma verdade deve ganhar a sua verdadeira consistência dentro da nossa cabeça e na nossa boca e não fora. Como diz o nosso amigo Jorge Molas, é tudo cozido, não faz mal. Estavas a falar que a tua família, vais para casa que era da tua família, ou que é da tua família, não sei. É do lado da minha mãe. Nas próximas 2 semanas, ou em setembro, para as vendimas. Setembro, para as vendimas. Vendimas por curiosidade, não tem nada a ver com o aspecto comercial do vinho. Por isso ia um bocadinho atrás, ia talvez a essa altura, e queria perceber de que família é que tu vens e como é que o teu gosto pelas artes plásticas aparece. Mas são 2 coisas diferentes. São coisas diferentes. Não sei, da família sei, de onde venho. De onde venho sei muito bem. Do lado da minha mãe tem que ver com Mateus, com o Palácio de Mateus, que eram a casa dos meus avós, dos pais dela, e, portanto, os meus avós maternos, e depois, por morte deles, ficou o meu tio, o irmão dela, é que ficou ficou com Mateus, e a minha mãe com outras propriedades, com o lado de Mangualde. E o meu tio, esse que fez uma fundação, a fundação da Casa de Mateus, que o meu primo Fernando, que é da minha idade exatamente, tem levado para diante com imenso mérito e com valor, porque fez da Casa de Mateus um exemplo que aquele património pode ter e representar na vida cultural de um país, não é? Quer dizer, tem sido o local onde, desde concertos a masterclasses, mais ligado com a música e com a literatura e também com o pensamento, com a política, com a poesia, quer dizer, tem sido uma atividade extraordinária que a Fundação tem levado a cabo, e de nível internacional. Agora está um pouco mais desacelerada, porque também há menos dinheiro e há menos possibilidades e menos apoios, não é? Do lado do meu pai, o meu pai nasceu no Convento de Cristo em Tomar, era a casa dele, portanto, porque o Convento de Cristo passou a ser foi comprado pelo meu trisavô, quando foi da extinção das ordens religiosas, que era o Marquês de Tomar, e que esteve na família durante 100 anos, até a uma asta pública que em 1938 ou 39 passou a ser propriedade do Estado, como devia ser. Foi recomprado, de certa maneira. E, portanto, esse é o lado do meu pai. Portanto, é engraçado estar ligado a Tomar e a Mateus, que são 2 monumentos com presença e com história em Portugal. Mas eu tenho a impressão que as artes plásticas não vêm daí, ainda que eu gosto muito dos 2. Lembro-me desde adolescente que havia uma familiaridade natural, espontânea. Lembro-me perfeitamente das primeiras exposições que vi do Niquias, do Sá Nogueira, nos anos 50. Aonde? Sociedade de Belas Artes. Tu vivias em Lisboa? Vivia em Lisboa. Quer dizer, principalmente o primeiro contacto realmente assim foi aliás através do Niquias. Eu nem sei se o Niquias, se alguma vez terei relembrado o Niquias. Em 1954, tenho a impressão, 53, 54, eu visitava o meu irmão Fernando, que na altura tinha tido um acidente, era piloto militar, e espatifou um avião e teve uma parte de culpa. E nesse desastre, graças a Deus, não sofreu nada do ponto de vista físico. Mas foi preso, foi condenado a 1 mês de cadeia e foi para a prisão da Trafaria. E eu ia visitar o meu irmão aos domingos. Ele era oficial do Exército. O prisioneiro que estava com ele era o Niquias Kapinakis, mas estava preso por razões políticas, porque tinha qualquer assunto, qualquer
tribunal de defesa de alguém, dos direitos políticos, ok? O Niquias passava o tempo a pintar na prisão. O Niquias é mais velho do que tu. Muito mais, bastante 15 mais. anos. Não sei que idade é que ele tem. Eu tenho 73, ele deve ter 80 e... Sim, deve ter 85, não sei que idade tem ele, mas assim mais 12, mas nessa altura, talvez eu com 13, ele deveria ter 25 ou 24, não sei. Mas lembro-me de sentar ao lado, o meu irmão fazia paciências com cartas, e era mais, não tinha inclinação nem atividades artísticas. O Niquias sentava-me ao lado dele e íamos conversando. Foi assim, eu considero as minhas primeiras lições de pintura. Porquê que usa isto? Porquê que faz assim? Tu já pintavas, desenhavas em casa? Não, com 13 anos não. Nada. Com 13 anos estava no liceu, normal. Mas ele tinha lá... Tinha um quarto fantástico. Aliás, esses quadros do Niquias são quadros em que estão todos cortados pelas janelas com grades de que ele via as paisagens através das grades da prisão. Do muro, não era bem grades, era um muro. Havia um muro que circulava, aqueles muros em tons de roxo que o Niquias fazia nessa altura. A altura dos circos, não sei se estás a ver essa pintura dos anos 50 dele. E lembro-me de uma curiosidade que ele ia fornecendo elementos para eu perceber melhor o que é que ele estava a fazer. Falava de cor, de composição... Mas às minhas perguntas. E quais eram as tuas perguntas? Não sei, o que é que você faz? O que é que está a fazer? Agora mistura aí, porquê? Vai misturar isto com aquilo, não é? Está a ver, está a pintar aquilo que está a ver ou está a inventar? Porquê que está a fazer roxo quando a gente está a ver que é branco? Não é? Quer dizer, esse tipo de conversa por aí fora. E é interessante isso. Lembro-me há assim uns... Se calhar descobriste agora como é que foi os momentos decisivos, engraçados na vida das pessoas. Depois, esse meu irmão que já morreu, o piloto da TAP, que já morreu, piloto militar na altura e da TAP depois, quando eu cheguei aos meus 16 anos, estava no 6º ano do liceu, tinha escolhido pela linha, nessa altura eram as linhas que se escolhia, para ir para o técnico, para o Instituto Superior Técnico, tirar o curso de Engenharia Atómico. Eu tinha visto uma exposição sobre o átomo para a paz, nunca mais esqueci, e achei que aquilo era fascinante, esse lado do átomo e tal. Mas como eu ia a muitas exposições e nessa altura comecei a fazer umas pinturas em casa para me divertir, o meu irmão disse assim, você está completamente desorientado, porquê é que vai para o técnico se gosta tanto de ir a exposições de pintura e de fazer pintura? Porquê é que não vai para as Belas Artes? Não é? E eu disse, boa ideia, porquê é que eu vou para as Belas Artes? Mas eu estava na linha do técnico e era preciso mudar para a linha H, lembro-me eu, que era a linha das Belas Artes. Falei com o meu pai e disse que queria ir para a pintura. Nessa altura podia-se entrar para a pintura com o 5º ano do liceu. Não era preciso ter o 7º, na altura. E o meu pai disse, não, vamos fazer um acordo. Era muito novo e achava que pintura não é curso de jeito, não é? Portanto, se eu deveria fazer primeiro o primeiro ano de arquitetura e depois então... Decidias. Se eu fizesse o primeiro ano de arquitetura, fazia o que eu quisesse a seguir. E assim foi. Fiz o 7º ano, entrei para a arquitetura... Isto é em 1958. 58, tinha 17 anos. Fui para a arquitetura, fiz o primeiro ano de arquitetura e é engraçado que nesse ano, quando eu mudo para a pintura, toda a gente considerou amigos do meu irmão arquiteto, meu irmão Bartolomeu e tudo isso, que era ir de cavalo para burro. Porque a sair da arquitetura para a pintura, francamente, a arquitetura é um curso nobre, não é? Pintura é uma coisa assim, fraca. Mudámos 5 alunos de arquitetura mudaram para a pintura nesse ano. De arquitetura para pintura. O Rafael Calado, o Eduardo Neri, Valdemar Doré, eu e o Jorge Martins. O Jorge Martins... Todos mudámos de arquitetura para pintura. Eram tudo a mudar de cavalo para burro. Quer dizer, foi um ano em que houve ali um lote que entrou para a pintura. E assim foi. E assim fiz o curso de pintura, não é? Como é que aparece então o arco, que é mais ou menos nessa altura? Espera aí, isso é mais tarde. Então, o arco mas ainda é antes do 25 de Abril, não é? Sim, sim. Claro. Não, espera aí. Então, para chegar ao arco, vamos dar mais uma voltinha claro aqui. Que, que é assim, eu comecei a ensinar,
estava há bocado a dizer isso, nestas coisas alternativas. E a alturas tantas surge, através do Manuel Lapa, o convite para participar numa coisa que ia abrir de novo em Lisboa, chamada o IAD, em 69. E eu aceitava tudo o que viesse à rede, era peixe, como se costuma dizer, desde que fosse nas áreas. E foi interessantíssimo, gostei imenso. Quer dizer, Então, tu estiveste na fundação do IAD. Na fundação do IAD, mas era como... Não, eu não era fundador do IAD. Sim, mas estiveste lá a trabalhar. Estive no princípio, logo começou. Não é? O que era o IAD ao princípio? O IAD era uma espécie de um franchising de uma escola espanhola, de uma iniciativa espanhola, de formação de decoradores. Simplesmente, como não havia nada, a gente tem que perceber, é de facto às vezes difícil enquadrar isto num sítio onde não há nada, quando há uma coisa, põe-se lá tudo, não é? Quer dizer, não é? Quer dizer, é um casaco que serve para pôr tudo lá dentro. Portanto, o IAD dava aulas, havia desenho, havia isto, a gente estourou com a coisa toda. Era uma maneira de estar. Mas espera aí, estavas a dizer que o IAD era uma escola de decoração. De decoração. De formato de decoradores. Não é? Rapidamente vou entrar para chegar ao arco, que foi uma fase muito importante da minha vida nessa altura. Com essa experiência de 2 anos, foi muito intensa, eu estava a para aí 30 horas por semana de aula, e foi de facto assim, bastante aprendia bastante, a gente pensava nisso, estava sempre a pensar nisso, li imensas coisas, gostava imenso, era muito entusiasta das aulas, sei lá, desde o ensino de cor até ramas de perspectivas, geometria simbólica, tanta coisa. Vejo um dia um anúncio no jornal, cá está outra coisa assim que não estava programada e que se teve que aproveitar, de bolsas para os Estados Unidos, dadas pelo Instituto Internacional de Educação e com o apoio da Fundação Gulbenkian. E eu vi lá, idade limite, 35 anos. Eu tinha 30. Disse, espera aí, já não tenho muitas oportunidades. E os meus amigos tinham ido para fora. Eu nunca tive essa ideia ou de ir embora, ou de não fazer a tropa, ou de estudar para fora, nunca tive. Achei que o meu lugar era mais... não achei nada. Ia vivendo. Mas não, e depois comecei a ter... Eu tinha 3 filhos, quer dizer... mas foi muito divertido. Fazia cinema, fazia isto, fazia... Bom, e então resolvi dizer assim, por que não ir aos Estados Unidos candidatar? Nessa altura, o Augusto Rodrigues da Costa, que tinha sido meu colega em pintura, como eu já tinha dito há pouco, ele tinha estado com uma bolsa nos Estados Unidos e tinha falado de um professor que era uma pessoa que eu lia muito, que era o Rudolf Arnheim, sobre a psicologia da arte, sobre a percepção visual, sobre essas coisas todas. E achei, esta é a pessoa indicada para eu contactar. Interessa-me muito. Porque eu pus na minha cabeça que tinha que apresentar um tema para a Bolsa, e o meu tema foi, e estava bastante interessado nisso, e ainda estou, que era o que é que se ensina numa escola de arte. Quer dizer, quando um aluno sai do liceu com 17 anos e chega a uma escola de arte superior, o que é que se lhe ensina? Há uma gramática para ensinar, deve-se começar a desenhar a carvão, deve-se desenhar à vista, só a imaginação, experimentar tudo para depois fazer alguma coisa, o que fosse. E resolvi escrever ao Rudolf Arnheim, dizendo, estou candidato a uma bolsa, gostava muito que você fosse o meu tutor. E ele era professor em Harvard, nessa altura, na Universidade de Harvard. Para meu espanto, o Rudolf Arnheim responde-me em 2 semanas. Uma carta a dizer, tenho o maior gosto em ser o seu... Não conhecia de lado nenhum, nem eu a ele. Falei-lhe do Augusto Rodrigues da Costa, que ele já nem se lembrava. Lembrava-se lá dos alunos todos que tive. Ele era um homem que já tinha para aí 70 anos, nessa altura. Era um decano, era um super catedrático. Assim foi. Compus a minha bolsa, o meu programa, e zarpo para os Estados Unidos em 72, em setembro, não sabendo, não prevendo a importância que ia ter esses 6 meses nos Estados Unidos, que foram absolutamente cruciais para a minha vida e para a orientação da minha vida, inclusive o nascimento do arco.
E então é que aí, em 72, se pôs o problema, mas assim, porque não então fazer uma coisa que tivesse as suas próprias regras e tivesse... E aí conseguiu-se juntarmos as pessoas suficientes, juntarmos o dinheiro para isso, através de um fundraising, de uma pessoa que tinha muito dinheiro e que nós convencemos e de livre vontade, não foi com uma pistola apontada, quis participar na abertura do arco e, portanto... Que era quem? Era a Lucinda Godinho, que era uma PDG de uma firma de construção civil. E estás a ver, as primeiras reuniões para fazer o arco foi para aí em abril de 72, ou março, abril, e entre a autorização do Ministério, encontrar a casa, fazer obras, fazer programas e abrir, demorou 9 meses. Em fevereiro, no dia 19 de fevereiro de 1973, o arco abriu. 19 de fevereiro de 1973. Quem era a equipa? Eras tu e mais quem? Várias. Uma equipe, era um bocadinho móvel. Era eu, a Graça, o Eduardo Trigo de Sousa, o Eduardo Neri, várias pessoas, o Fernando Varanda, pessoas uns que depois saíram, outros entraram, foi-se renovando a equipe. Mas era muito sobre os nossos ombros que estava meus, da Graça. E tu eras o diretor logo no Sim, início? por definição. Não era preciso... Aliás, o arco nasce como uma sociedade anónima, porque na altura não havia... Se fosse uma associação cultural como nós fomos em 75, havia um controle da PIDE muito grande sobre os corpos gerentes das associações culturais e não teriam autorizado. Portanto, sendo sociedade anónima, passava entre os pingos da chuva, digamos assim, e não era preciso ser vigiada politicamente. E se tivesses que dividir em fases a altura que estiveste lá, porque o arco foi uma escola que evoluiu brutalmente, não é? Sim. Como é que tu dividias em 2 fases, em 3 fases, até tu saíres? Há uma fase muito marcada que é, digamos, que eu considero que é o arranque de 1973 até, digamos, 83, por aí. Quer dizer, estes primeiros 10 anos que apanhou em cheio a Revolução, que apanhou isso tudo. O arco era, digamos, um centro cultural, aquele célebre cartaz que digo célebre para mim, se calhar para outras pessoas não é, mas é um cartaz do Robin Fjord, esse magnífico gráfico, que é a Porta do Arco, o número 18 da Rua de Santiago, e só com uma palavra assim escrita: aberto. Aberto. O arco albergava este mundo e o outro, quer dizer, nesses anos, não é? Era um albergue espanhol, quer dizer, não havia dinheiro, ninguém pagava a ninguém, e toda a gente pagava em géneros. Portanto, abrigou-se o... E de que é que vocês viviam? Ninguém pagava a ninguém e esse vivendo. Os ordenados? Os ordenados, às vezes não se pagavam. Às vezes pagava, havia sempre as propinas dos alunos. E começou a haver apoios, subsídios que a gente pedia daqui a lá. Claro. Comecei a pensar em sair do arco, pensei pensava muitas vezes... Porquê é que pensaste em sair do arco? Porque, por um lado, queria fazer outra coisa. Por outro lado, achava que isto não dura sempre. O estado de graça não dura sempre. E é muito comum as pessoas saberem que às vezes as coisas não sobrevivem à morte do fundador, não é? Quer dizer, não há fundador, fecha. Quer dizer, quem é que segue Portanto, era preciso fazer um ensaio desdramatizado de como é que o arco podia prosseguir sem eu como diretor. Quer dizer, e isto para mim era... E apetecia mesmo, estava-me a apetecer... 94. 21 anos, eu tive 21 anos como diretor, não é? Entretanto, eu tinha recomeçado a pintar, repeguei na minha pintura a partir dos anos 80, comecei a fazer as minhas exposições no finais dos anos 80 e 90, e nessa altura, também por uma razão de coincidência, recebo um telefonema para ir almoçar com o Pedro Taman, e que me propôs que me queria convidar para ir para a Fundação. Mas tu és um tipo que tem uma vida de sonho, não é? Mas é mesmo verdade. Eu estou a ouvir falar e estou maravilhado. É das entrevistas que me está a dar mais prazer ouvir o entrevistado falar. Tu
tu surfaste a onda como ninguém. Tu sais de uma onda e entras na outra onda linda, porque depois vais para a Gulbenkian, nós não vamos ter a oportunidade de falar muito sobre a Gulbenkian, e és outra vez completamente determinante na ajuda de uma data de tipos que se tornaram... Calhou na Gulbenkian numa época também muito fértil da Fundação e uma época final. Não vais dizer agora que, quer dizer, como tu sabes... Não vou dizer que é só sorte, não vou dizer que é só sorte. O Serviço de Belas Artes acaba quando eu saio. Portanto, a Gulbenkian tinha pensado em reestruturar-se, acabando com o Serviço de Belas Artes, não é? Mas tudo de uma maneira super tranquila. Epá, não sei o quê, tu estás sempre nos sítios, nos últimos 30, 40 anos da história da arte contemporânea em Portugal, tu estás em 2 sítios que são completamente determinantes para o apoio, primeiro em termos pedagógicos, não é? Saindo de artistas como o Francisco Tropa, o Jorge Queiroz, a Luísa Cunha, brutal, não é? E depois vais para a Gulbenkian e continuas o teu trabalho e apoias até a minha filha que está ali atrás. Não sei se quando foi apoiada tu ainda lá estavas ou não, mas calculo que se calhar acho que sim, portanto, e que bem merece. Mas apoias, nem é apoiar, permites que a arte continue super a viver em Portugal. E depois sais de uma forma completamente tranquila e aquilo acaba. Parece que as coisas nascem quando tu entras, e certamente não quer dizer que morrem, não quer dizer... Não, também não estou a dizer isso. Mas ganham colorações mais cinzentas. Houve uma oportunidade, eu sinto que vivi uma oportunidade muito feliz, quer dizer, quer no Arco, quer na Fundação. Ou seja, estavam reunidas uma série de coisas, ou foi-me dado ler essa realidade quer dizer, eu só tenho a agradecer, por exemplo, no caso da Fundação, à confiança, por exemplo, que a administração teve em mim. Não é? Quer dizer, por exemplo, não há o caso do Arco, porque no Arco não havia administração acima de mim. Não é? Quer dizer, portanto, aí foi a confiança das pessoas que trabalhavam comigo. Não é? Que era o Vilar. Isso era na Fundação. Na Fundação, tu falaste da Fundação? Sim. Não estavas a falar primeiro foi o Pedro Taman, antes sim, do ainda entrou o Vilar e foi igual, fantástica a relação com o Vilar. E depois foi toda a embalagem, foram 17 anos, não é? Quer dizer, e eu senti-me sempre respeitado e senti que aquilo que estava a fazer estava de acordo com aquilo que a Gulbenkian queria fazer, não é? Uma coisa que a gente, quando é mais novo, dizem, é uma frase um bocado irritante, em que se diz assim, vais ter muitas oportunidades na vida. Não há muitas oportunidades na vida, há muito poucas oportunidades. E aquilo como passa, o melhor é agarrá-la. Quer dizer, porque senão não volta outra vez. A coisa não volta outra vez. Portanto, era preciso agarrar as coisas naquele momento, não é? E senti, ou por formação. Eu dou sempre razão e vou buscar sempre este sentido de casualidade à experiência que eu tive de formação, em termos de trabalhar... Não é a formação académica, a minha formação académica é uma miséria, quer dizer, o curso de pintura da Escola de Belas Artes de Lisboa é uma coisa, na altura, inenarrável, quer dizer, era uma coisa... Não dá para perceber que existisse, não é? Quer dizer, não dá, quer dizer, a falta de cuidado... Aliás, já me tinham avisado para isso, quer dizer, havia 3 ou 4 professores que fugiam à regra, à mediocridade total, não é? Quer dizer, era a antítese de tudo, tu nem imaginas, não é? Eu, aliás, posso remeter, olha, para uma conversa parecida com esta que eu tive na Universidade de Lisboa, quando foram os 100 anos da Universidade, que eles convidaram as pessoas e convidaram-me a mim para fazer uma conferência. Eu falo exatamente sobre o curso das Belas Artes, quer dizer, isso... que era impressionante, os alunos não tinham acesso à biblioteca, era proibido entrar na biblioteca, os alunos, quer dizer, o diretor ia durante a noite e tirava os quadros que fossem abstratos, porque não era proibido pintar abstratos, quer dizer, coisas extraordinárias, coisas incríveis. Portanto, eu gostei imenso, isso, quer dizer, sinto-me grato de poder ter tido a oportunidade do Arco, e agradeço a toda a gente que tornaram isso possível, claro, e aí a Fundação.
A Fundação e o ARC também têm dois reversos muito engraçados. No ARC andava sempre a pedir dinheiro a toda a gente, e a pedinchar e a conseguir fundraising para fazer aquilo. Na Gulbenkian era exatamente ao contrário. Tinha um orçamento seguro, não muito, mas enfim, bastante bom para Portugal, e podia, e tinha a certeza que aquele orçamento existia. E é que era para dar, e era para que era para dar, para distribuir. Esse é um princípio que foi muito interessante. Outro era que, rapidamente, desde o princípio do arco, isto se impôs. Não há arte, não há desenvolvimento artístico, não há ambiente artístico que valha a pena sem artistas. Portanto, é nos artistas que é preciso investir. É nas pessoas, é nos artistas. As instituições são trampolins para as pessoas, não são o fim. Claro. Portanto, as pessoas. Portanto, nesse sentido, fazendo confiança nas pessoas, claro. Portanto, e eu acho que fiquei muito... Quer dizer, tenho coisas de ter ficado muito grato, tenham acontecido, não é? Nas trocas internacionais, nessas coisas todas, por aí fora. E portanto, fiquei contente que isso tenha sido. E acho que sim, eu tenho confiança que, quer no ARCO, quer na Fundação, novas... a gente também vê ao longo eu vi ao longo da minha vida que era muito difícil prever o futuro. É muito difícil prever o futuro. A gente lança uma coisa e depois tem que estar com atenção ao seu desenvolvimento, mas podem surgir imensas aberturas e oportunidades que do momento não se vêem. E que tu nunca, eu tenho a certeza nunca te perdeste a oportunidade